teologia, tá? Antes de nós iniciarmos, vou passar para vocês o que são os direitos e deveres dos alunos, tá? Para que vocês entendam um pouquinho aquilo que a gente precisa dentro do Instituto, tá? Questão de a frequência, uma coisa que eu vou pedir para vocês assim, normalmente quando está época de chuva assim, os alunos que às vezes têm alguma dificuldade para vir, aí me mandam mensagem, né? Ah, professor, eu não vou poder estar na aula hoje. Gente, não vai mudar nada para mim. Porque o que acontece? Se tem algum problema, se tem alguma dificuldade, está enfermo, ou seja lá o que for, manda mensagem, não vai resolver mandar mensagem para mim. Ou seja, falta é falta. Deu para entender? Ah, mas eu tenho atestado. Sem problema, mas é falta. Ou seja, aquele conteúdo daquele dia não tem. Então, assim, nós já temos dentro da grade curricular uma faixa de faltas. Então, você tem que estar presente em pelo menos 75% das aulas. Não é? Então, eu tive que ir no médico, por isso que a gente nem pede atestado, nem declaração, nada, porque você tem essa porcentagem de faltas, não é? Que pode acontecer. Ninguém tá, vamos dizer assim, ninguém é o super-homem que não pode ficar doente, que não vai faltar, não vai ter alguma dificuldade, essa situação. Então o Instituto ele já tem essa abertura, ou seja, você tem que estar presente em 75% das aulas. Não é? Teve um curso que a gente deu uma certa vez e, assim, alunos faltaram, deu 60% das aulas. Não tem como pegar certificado. Por quê? Faltou algumas aulas, então não tem, você vai ter que preencher essas aulas, principalmente no curso de teologia. O curso de teologia é mais fácil, por quê? Ele é rotativo. Então, faltei nessa matéria, vamos dizer assim, eu tenho 10 aulas de geografia, que nós vamos estudar agora. 10 aulas de geografia. Então você pode faltar quantas aulas? 2,5. Não é? 2 aulas e meia. É meio período. Então não sei como você vai dividir esse meio período aí. Vai sair mais cedo um dia na aula. Então são 2 dias e meio. Então você tem essa falta, você tem esse direito, posso faltar. Então assim, vamos dizer que você faltou 6 dias, né, dentro desse curso. Você não vai pegar o certificado dentro da geografia. Então vai faltar o quê? Fazer a geografia. E aí entra um problema. Por quê? Nós estamos estudando geografia agora. O curso é 2 anos. Quando vai voltar a geografia? Daqui 2 anos. Daqui 2 anos. Então, tá vendo como é complicado? Dá pra gente fazer um bem bolado, como a gente fez agora, que eu sei que agora vai ter muita gente que vai se formar, que vai ter geografia e psicologia, que são as 2 matérias que faltam. Então, o que eu fiz? Eu já puxei essas matérias, já para poder adaptar os que já estão terminando. Porque senão eu vou fazer tudo de novo as matérias para poder continuar. Então, eu estou puxando essas matérias para ajudar. Então, vamos dizer, daqui, hoje é fevereiro, março, quem sabe abril, nós já temos outra turma já para se formar dentro do curso de teologia. Então, assim, a gente faz as adaptações. Mas vamos imaginar, eu estou com um grupo de 30 pessoas e um está precisando fazer geografia. Não dá para puxar matéria, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, assim, questão de falta vai depender de vocês. O meu controle está lá naquele caderno e agora eu vou ver se eu consigo fazer uma chamada. Então, nós vamos fazer uma chamada no começo da aula. Mas eu tenho que ir embora mais cedo e tal. O seu nome está no caderno, depois a gente vai verificar, tá? Para a gente poder ficar mais fácil, porque são muitos cursos, depois no final, a gente só Deus sabe como a gente sofre para fazer contagem de todos os alunos, quantos que vieram, quantos que faltaram e tudo mais. Então a gente vai tentar fazer uma melhor adaptação. Tranquilo? Sossegado? Aos novos alunos que estão chegando, não se preocupem, tá? Também vocês vão estar iniciando agora, daqui quem sabe 2 anos, vocês também já estarão se formando. Todo o controle das matérias a gente vai tendo, conforme vocês forem assinando as aulas, a gente vai tudo marcando, tá? No grupo da teologia, como eu já falei para os irmãos e mando sempre mensagem, evite mandar mensagens de bom dia, mensagem de boa tarde, mensagem de boa noite, mensaginhas bíblicas, vai ter culto de tal, fulano de tal foi convidado. Esquece isso aí, a gente não pega mais a questão assim de
ficar mandando imagem, ficar mandando vídeo, evitem, tá? A não ser que seja algum assunto referente à matéria que a gente está estudando, ok? Se vocês preferirem, aquele grupo do aniversário, eu mudei ele, aí coloquei assuntos diversos. Então lá tem de tudo agora. Tem piada, tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, os vídeos mais doidos da internet, de pregação e tudo mais. E lá a gente faz os comentários, brinca, discute, faz o que precisa fazer. Mas esse grupo do Instituto é mais para tirar dúvida ou esclarecer os assuntos, ok? Se vocês quiserem entrar no outro que gosta de ficar mandando vídeo, sem problema, joga lá também. Eu pedi para os irmãos que tivessem as apostilas dos anos passados, ou do ano passado, que enviassem no grupo. Vocês receberam um monte de estudo de novo, né? Porque alguns irmãos perderam do celular, formataram o celular, perderam o celular, seja lá o que for. É assim, eu tenho um monte de coisa aqui no meu computador, então cada vez que eu vou pegando uma matéria, eu vou montando a apostila e vou jogando. E as matérias, as apostilas, eu vou renovando elas, tá? Nunca vai ser a mesma apostila. Quem sabe pode ser que surja a mesma em algum ponto, mas eu sempre vou renovando elas. Eu não gosto de ficar sempre na mesma coisa. Eu gosto de estar renovando, verificando alguns assuntos mais importantes, trazendo os assuntos mais atuais, para a gente poder ter uma ideia melhor dentro da questão teológica. Então assim, pegar de novo e mandar tudo de novo, eu não vou fazer, e está difícil, porque eu parar para pegar essas apostilas é difícil. E nem agora, geografia, eu tenho aqui, está tudo organizadinho. Minha esposa sabe como é a minha organização no computador. Jesus! Né? Eu sei onde está as coisas, mas de vez em quando eu preciso perguntar para ver se encontra, né? Então, é difícil eu parar para ficar mandando. Então assim, recebeu as apostilas, faz uma continha lá no Google Drive, salva lá, deixa lá para você, ok? Ok? Ok. Eu não vou enviar mais, é uma vez só. Pegou, recebeu, não recebeu? Amém. O próximo, converse com algum aluno, com alguém que tenha e envie. Eu conversei com os irmãos enviaram. Então aqueles que perderam, aproveitem e guardar agora. E se perder de novo, tchau. Aí você faz o curso de novo, você pega de novo. É porque assim, gente, meu tempo é escasso, realmente é difícil. E a minha esposa reclama. Né? Então, porque realmente está complicado. E são muitas aulas e muita correria. Então, para parar e ficar fazendo, então, é que nem no caso, se vocês fizeram uma pergunta no grupo, eu posso responder. Não sei que dia nem que hora. Não sei se vocês já viram que às vezes vocês fazem uma pergunta, está visualizado. Eu vi. Aí eu fico com aquilo na cabeça e falo, meu Deus, preciso responder. Às vezes, que nem esse dia eu lembrei de alguém que fez uma pergunta, e eu falei, meu Deus, fazia já uns 3, 4 dias. Aí eu falei, vou lá responder. Então, pode ser que demore um pouco, mas a resposta chega. Amém? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo determinado. Então eu vou passar para vocês, passar para nós, cada aluno pega uma folhinha e guarde para vocês aí, tá? Dúvida até agora? Nenhuma? Oh, glória! Então vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que venha nos abençoar. Vai passando, pega uma folha e passa o resto. As regrinhas. Principalmente banheiro, gente, pelo amor de Deus. A descarga não dá choque. Tá funcionando perfeitamente. Tá? E depois quando a gente vai limpar, a gente tem visões desagradáveis. Então, por favor, né? Tá utilizando, mas é para economizar água. Não precisa economizar, mas a gente tem um jeito. Tá? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse emisor. E podemos, Senhor, iniciar estas aulas, Senhor, novamente. Pedimos a Ti, Senhor, vem nos abençoar, nos ajudar, Senhor, em tudo. Ó Deus querido, nos dando sabedoria para aprender da Tua palavra, Senhor, reconhecer tudo aquilo que o Senhor quer de nós.
Em tudo nos ajuda e nos abençoa, Senhor, por amor do teu nome, Senhor, pois confiamos na tua graça, Senhor. Venha abençoar a cada aluno, a cada irmão, Senhor, que aqui se encontra, abençoando, Senhor, e ajudando em todos os trabalhos, Senhor. Eu te peço, Senhor, confiante na tua palavra, no teu grande e riquíssimo amor, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Então vamos lá. Nós vamos entrar agora no assunto que é também de extrema importância, tá? Que é, não sei se conseguem enxergar todo mundo aí, essa matéria da cantina? Sejam bem-vindos. Que matéria é? Geografia. Geo, terra, grafia, escrita. A escrita da terra. Quem que escreveu na terra? Quem que escreveu na terra? Então, é o estudo da geografia. Nós vamos tentar descobrir o que Jesus escreveu na terra. Ou seja, nós vamos estudar a questão, a geografia bíblica, tá? Nós temos a geografia, como falar? A geografia de pessoas, obrigado. Geografia de nações, geografia de países e tudo mais. E aí o que acontece? Dentro da geografia, nós temos a que a gente chama de geografia bíblica, tá? Ou a geografia dos territórios de Israel, ou da região do mar Mediterrâneo e tudo mais. E por que que isso é importante? Por que que para nós é de extrema importância? Justamente para que a gente não cometa erros, principalmente nós estudantes da Palavra de Deus, a gente venha entender quais são os objetivos, quais são os pontos. Quando, por exemplo, está dizendo lá na palavra, estava subindo a Jerusalém, descendo a Jericó. Então a gente precisa entender como era, né, a região em si, o Mar Morto, o Mar Mediterrâneo, a questão do Mar da Galileia, que a gente sabe que não é um mar, e sim um lago, para que a gente não cometa os erros de tentar entender as Escrituras e às vezes errar em alguns pontos. Um exemplo, uma vez eu estava ouvindo uma pregação de um irmão e ele dizendo o seguinte, que quando Jonas pegou o barco para ir para a cidade de Tarsis, Tarsis possivelmente ficava na Espanha, tá? A gente vai ver tudo isso. Então Tarsis possivelmente ficava na Espanha. Então Nínive já ficava lá próximo da Síria. Então quer dizer, ele estava indo totalmente caminho contrário. Enquanto Nínive ficava para cá, Espanha para o outro lado. Então quer dizer, ele estava indo para o caminho contrário. E ele resolve pegar o barco. Nesse barco, quando ele pega, o pregador dizendo o seguinte, que levava quase 1 ano e meio para chegar até Tarsis. Aí eu fiquei pensando, falei 1 ano e meio dentro de um barco. Como que faz? Primeiro, alimentação. Não é um barco só. Você tem que levar alimentação para 1 ano e meio. Acho que nem a NASA consegue fazer isso para mandar para o espaço. Não é? Porque mesmo a estação espacial lá, todo mês ou a cada 2 ou 3 meses eles têm que mandar uma nave para poder mandar alimento para os 3 astronautas que estão lá. Agora você imagina 1 ano e meio dentro de um barco, né? Para sair da cidade de Jope até chegar em Tarsis, 1 ano e meio, será que ele faria tudo isso? Se você olhar a distância do mar Mediterrâneo e olhar a distância de Portugal para o Brasil, é quase o triplo do Brasil para Portugal. Aí pensem comigo, então se 1 ano e meio no mar Mediterrâneo, de Portugal para o Brasil, levaria quantos anos? Uns 5 anos para Cabral chegar aqui no Brasil. Não é? Então o que estava acontecendo? Ele falou, não, mas Cabral já estava numa tecnologia mais avançada, ele já estava num barco a motor, não é? Não. Era o mesmo tipo de barco.
A civilização nossa parou no tempo, desde a época dos egípcios até chegar em 1500, mais ou menos 1760, quando começa a Revolução Industrial. Você tem um bloqueio nessa questão. Então os barcos ainda eram do mesmo estilo que era dos egípcios, ou mesmo na época de Cristo. Não mudava nada. É lógico que só mudava o tipo da embarcação, mas a situação sempre foi a mesma. Aí você começa a olhar e fala, então não levava todo esse tempo, não é? Se Cabral chegou a levar 3 meses, 4 meses para chegar, um exemplo, o próprio Colombo saindo da Espanha para chegar até a América, levou quase 6, 7 meses, então não vai levar um ano basicamente, ou 1 ano e meio dentro do mar Mediterrâneo. Daí o que acontece? A falta de entendimento dentro dessas regiões. Um outro exemplo, lógico que questão ali era de dias apenas, tá? Quando você olha, por exemplo, os 2 discípulos no caminho de Emaús, não é? Aí eles saem de lá, de Jerusalém, estão indo para Emaús, Jesus se encontra com eles no caminho, aí eles convidam Jesus para entrar na casa, Jesus faz uma oração, eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece, eles resolvem voltar. Aí um pregador disse o seguinte: quando eles estavam indo, levava quase 3 dias de caminhada. Aí quando Jesus apareceu, eles voltaram nos outros 3 dias. Gente, quando você percebe a história, você percebe que ele até nem comeu o pão, né? Imagine ter Jesus presente. De repente Jesus desaparece. O que eles fazem? Eles já voltam rapidinho para encontrar com os discípulos. Mas quanto tempo isso leva? 3 dias? Não, né? Eram apenas 12 quilômetros. Então não era algo assim, meu Deus, né? Era coisa rápida, dava para ir e voltar. Então essas distâncias, conhecer a região, quando Jonas está nervosinho lá, que ele pede para Deus abençoar o povo de Nínive, ele está sentado esperando ver se cai fogo do céu e destrói tudo, ele tem um desmaio. Vocês já viram isso? Tem um desmaio. E o pior, diz que nasceu atrás dele um pé de Abóbora. Em Israel tem abóbora? É um pé de abóbora? Fala abóbora. Fala aboboreira, não está escrito na Bíblia de vocês? Está errado. Lá não tem abóbora. A abóbora a gente só encontra na América. Para vocês terem uma ideia, só quando Colombo chegou para cá e os espanhóis chegaram para cá, é que vieram conhecer abóbora. E outra, vieram conhecer milho. Não existe milho para aquele lado. Não existia, né? Agora existe, mas não existia. Mas peraí, os discípulos não entraram na plantação e pegaram as espigas e debulharam as espigas para comer? As espigas? Do que era? Milho? Não existia milho, gente. Milho só vai existir depois de 1500, depois de Cristo. Mas como assim? Porque a gente precisa conhecer a região, conhecer a história do lugar, conhecer a vegetação, conhecer a plantação, conhecer tudo isso. Então, às vezes, essas dificuldades que a gente muda, às vezes, o nosso pensamento. A gente fica imaginando um pé de abóbora surgindo atrás. E não é um pé de abóbora. Por que foi traduzido como aboboreira? É que se colocar o nome da planta, a gente não sabe o que é. Aí o que o escritor resolveu fazer? O próprio tradutor. Ele fez uma análise, ele viu qual era a planta e qual planta se assemelhava à nossa. A aboboreira. A planta é igualzinho, só que ela não dá abóbora. Ela dá só apenas flor. Só dá para fazer perfume do fruto dela. Então, é um fruto diferente, é uma coisa diferente, coisa que não faz parte do nosso dia a dia. Deu para entender? Então, existem algumas coisas. Oi? E o milho? O milho também não tem lá. As espigas é o trigo. Aquelas espigas do trigo. Não tem do milho. Né? O milho só encontramos aqui. Deu para entender? Por isso a necessidade da gente entender as escrituras e também descobrir um pouco sobre a geografia, sobre a questão do lugar. Não é? Quando a gente fala do Monte Arará, quando a gente fala do Monte Hermon, da cidade de Sião, de Jerusalém, da Judéia, da região do Mar Morto, da Samaria, localização, onde ficava tudo isso. Não é? E a gente precisa entender, era numa subida, era numa descida, ficava num lugar alto, lugar baixo, o Monte das Oliveiras, qual é a localização, qual é a visão que a gente tem. E hoje nós temos uma facilidade gigantesca
Para você ter uma ideia, na internet você encontra sites de pessoas que já foram para a Terra Santa, gravaram, filmaram, tiraram fotos, e tudo isso você consegue ter. O que eu tenho aqui agora, vocês vão ver, é justamente a questão de um programa que eu tenho, que fala sobre as terras bíblicas e tudo mais, e fica fácil de você ter uma visualização, somente do mapa. Já viram aquele Google Earth? Já viram o Google Earth? Você baixa no computador ou no celular, para você pesquisar o mundo todo, qualquer lugar do mundo você encontra ali. Nunca fizeram isso? Nunca baixaram esse aplicativo? Sabe aquele momento que você está jogando paciência no celular ou jogando joguinho lá, Angry Bird, né? Angry Bird, ou Free Fire, né? Como tem as crianças que estão jogando Free Fire, né? É Free Fire, né? É isso. Eu falo para as crianças que, eu falo assim, vocês têm mais conhecimento da internet do que eu, porque eles falam tanta coisa que eu fico, não sei nem o que está falando. Então assim, você tem esse aplicativo do Google Earth, o que ele faz? Você consegue visualizar qualquer lugar do mundo, até a sua casa de cima. Então você tem uma visualização geral. Se você for até a Terra Santa, você vai observar vários lugares. Eu sei que existem alguns lugares que está meio tampado, porque é questão de estratégia também, questão de guerra, porque é um país tão civilizado, um país tão em paz. Não consegue colocar na luz o aplicativo aí? Irmão, seja o dia de mim. Eu mando no grupo. A baboreira, o nome dela é Palma Christi. Palma Christi. Que é a mamona. Isso. Semelhante à mamona. Também mamona não é de lá. A Palma Christi é o nome da planta lá da baboreira, tá? É que na minha não marca baboreira. É uma marca Palma Christi. Então é a planta semelhante, porque ela dá umas folhas largas, né? Então por isso que Palma Christi. Palma Christi, o nome da planta que é de lá. Ainda tem outro nome dela, não lembro qual é. Então assim, deu para entender? É importante saber isso? É importante principalmente, uma vez eu vi um irmão pregando e falando assim, porque aquela mulher chegou e derramou o vaso de alabastro, jogou o alabastro na cabeça de Jesus. Eu falei, coitado de Jesus. Levou uma pedrada na cabeça. Que alabastro, ele achava que alabastro era um perfume. E alabastro era um vidro que guardava o perfume, que é feito de mármore. Então você imagine quando caiu na cabeça de Jesus. Jesus só falou, glória! Então, a gente precisa saber com mais profundidade essas situações para que a gente entenda a história. Entenda. Lembra aquela história do bom samaritano? Não é? Ali dá muitos detalhes da região. Outra, vocês sempre lê aquele Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale sombra da morte. Que vale é esse? Será que é um vale figurado? Será que é um vale que o salmista pensou? Falou, pode ser um vale que a gente vai encontrar a sombra da morte e tal. Não, nesse vale existe. Esse lugar existe. E ele era chamado de Vale da Sombra da Morte porque o sol ali não bate, né? Porque ele fica realmente em dois rochedos gigantescos. E aí você tem muita ave de rapina, muitos animais ali, como alguns, como a gente chama de carnívoros que vivem naquele local. E também ladrões que esperavam a oportunidade, porque às vezes só tem aquele, como se fosse um cortar caminho, né? Então passar pelo Vale da Sombra da Morte é um cortar caminho para chegar numa outra região. Então nesses lugares a gente precisa entender a mesma coisa, como Jesus disse o seguinte, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Como que era a agulha para as mulheres lá em Israel? Que tamanho era? É igual que a gente tem? Não, né? Era feito do que? De metal? Algumas sim, só que chegava a ficar desse tamanho. Mas Jesus estava se referindo a essa agulha? Não. Jesus estava se referindo a um ponto do muro que você tem uma brecha onde o flecheiro era capaz de atirar a flecha para atingir o inimigo e sem ser atingido. Então era uma pequena fresta dentro do muro que era capaz dos flecheiros a trabalharem, a fazer ali o seu ataque.
Aí você fala assim, mas é a agulha o buraquinho daquela agulha é o buraco daquela parede. De qualquer forma. O cabelo vai passar? Não vai, então, independente. Mas é bom a gente saber diferenciar algumas situações. Por quê? Nós vivemos numa época, nós já estamos no ano 2020. E feliz ano novo para vocês. Obrigado. 2020. Já estamos em 2020 e quando a gente fala dessas histórias bíblicas, nós estamos voltando a quase 2000 anos atrás. Cultura diferente, pensamentos diferentes, língua diferente, material, organização, sociedade totalmente diferente. Então, comparar a nossa sociedade com a sociedade que era daquela época, não tem como se encaixar. Ali era uma sociedade que estava começando a se formar, não é? Hoje nós somos o resultado daquilo que foi feito lá atrás, não é? Principalmente na questão romana, na questão grega, nós somos o resultado disso. Agora, então, comparar é difícil. Então, o que eu preciso? Eu preciso buscar essas informações. E cada dia mais, eu falo que conforme os dias estão passando, a arqueologia, a história em si, ela está sendo transformada. Daqui, quem sabe, 10 anos, aquilo que vocês aprenderam dentro da história, já é, se bem que, hoje você pegar um livro de história, você vai ver que tem muita coisa que já está diferente, né, do tempo que você estudou. Por quê? Está sendo modificada, e daqui a 10 anos estará mais modificada ainda. E nem, hoje eu recebi um link de uma parte histórica que o pessoal estava fazendo uma sondagem para fazer uma construção e hoje você tem os drones, né? E o camarada soltou o drone e percebeu que ali havia alguma coisa que você só conseguia perceber de cima e que talvez fosse algum lugar ou uma região ali que poderia ter algum achado arqueológico. E resolveram fazer as escavações. E nessas escavações descobriram que ali foi enterrado um príncipe antes da época pré-romana. Então, quer dizer, aquilo que a gente aprendeu dentro da questão romana, da existência do povo romano, como eles surgiram, pode mudar com os achados, com aquilo que foi encontrado. Então, toda essa história, ela vai sendo modificada. E quantos achados arqueológicos foram encontrados agora no território de Israel? Não só em Israel, mas no Egito. Cada vez mais estão surgindo mais coisas, mais situações que vão mudando todo o pensamento. Então você consegue já ter certas definições. É lógico que ainda existem regiões dentro de Israel, regiões lá no Mar Mediterrâneo, que a gente não sabe onde se localiza. Por quê? Marcou-se o nome na Bíblia. Mas, o que aconteceu com esse povo? Como eles foram parar lá, onde era esse lugar, ninguém o sabe. Pode ser que um dia num achado arqueológico, tudo se descubra. Não é? O problema lá nessa região é a dificuldade, porque um ponto é ruim, mas outro ponto é bom. Porque quando explode a bomba, cava um buraco, dá para achar mais coisa. Não é? O problema maior é justamente saber fazer essa diferenciação da situação que tem lá. Então, é uma região realmente crítica. Não é? E brigam por um pedaço de terra que só Deus na causa, né? Tanto lugar no mundo que podia ter melhor, que tem lugares melhores, mas eles brigam por aquele território. Por que essa briga por aquele território? Que nada maior do que o estado do nosso estado de São Paulo. Uma briga lá por causa de pegar esse território. Por quê? A gente podia dar uma parte do Amazonas para eles. Por que essa briga por causa desse territóriozinho? Por que os judeus brigam por aquela terra? Besteira, não é? Hã? Promessa. Hã? Promessa? Que promessa? Promessa é sua, então. Promessa de quem? Já que interesse financeiro? Porque Interesse financeiro? de baixo, Eu vou continuar na promessa. Promessa do quê, irmão? Prefiro a promessa, vai. Promessa. Promessa de Deus, Deus. programa. Deus não prometeu aquela terra? Sim. E por que eles brigam por ela? Se Deus prometeu? Mas se a terra é deles, por que Deus já não dá a terra? Por quê? Se vocês não responderem, eu vou parar de dar aula de teologia. Deus deu.
Hã? Deus deu. Deus deu. deu. Vai que quer de volta. O que aconteceu? Eles foram espalhados, né? Eles estão brigando Por causa da briga de Israel. Vamos ler. Deuteronômio. Deuteronômio. Capítulo 28. No verso 1. Olha que bênção que é. Se eu fosse você, já nem marcava, porque isso aí não é para você. É para o povo de Israel. A gente precisa entender as bênçãos e as situações para cada situação, tá, gente? Essas bênçãos aí que são lançadas é para quem? Para Israel. E tem muita gente que pega isso. Né? Eu posso sim pegar esse texto e trazer como eu posso ser abençoado quando eu ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz dele. Mas eu hoje cumpro os mandamentos? Não, né? Então, a gente segue quem? Ficou mais fácil, agora é só 2 mandamentos. Só isso, irmão. Né? Aí Jesus fala, é desses 2 que saem todos os outros. Então vamos lá. Capítulo 28, verso 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Deus, não é? O Senhor, falando do povo de Israel. Olha só. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás aos saíres. Olha que coisa linda. Ou seja, é o que acontece hoje em Israel, não é? Pode ver que é o país mais próspero do mundo. Eles estão em paz e todas as nações exaltam eles. Não é isso? Por que não aconteceu isso? Calma aí. Capítulo 28 ainda, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O que aconteceu? Qual dos dois lados eles seguiram? Ou seja, é Deus que é ruim? É Deus que é injusto? Não, é por causa do quê? Da escolha. Concorda? Nem Deus disse para Moisés, é um povo obstinado ao mal, né? Ou seja, Deus deu a opção. Não é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o direito que eu tenho de escolher. Então eu posso escolher. Deus te dá os 2 pontos para escolher. Eu tenho uma coisa que é boa, excelente, maravilhosa, e outra que é ruim e só maldição. Ai, quero maldição. Por que escolher maldição ao invés de bênção? Caminho mais fácil. Caminho mais fácil. O caminho é mais largo, né? A desobediência é fácil. É só tapar os ouvidos. Porque ele disse que se você ouvir, tampou o ouvido, já era. Ou seja, é mais fácil caminhar para o caminho errado do que fazer o que é certo. Aí, a bênção e maldição compete a quem? A mim. Se eu escolher ouvir a voz do Senhor, eu vou receber bênção. Agora, se eu escolher o caminho da maldição, você vai receber maldição. Aí eu vou reclamar porque eu estou sendo maldito na terra? Quem escolheu? E tem gente
acontecendo comigo? Aí o Senhor só olha e diz: quem escolheu? Quem escolheu? Amém? Então vamos começar do início. Dúvida até aí? Nem estou vendo, vamos embora. Vamos começar lá do princípio. Gênesis capítulo 1, verso 1. Lógico que eu não vou passar a geografia da Bíblia toda, tá? Só os pontos que é mais legal. É isso. Aí não. Vai descobrir onde era o jardim do Éden. Vamos tentar descobrir esses lugares agora, tá? Vamos lá, primeiro ponto. Quando a gente fala dentro da criação, diz aí: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma coisa é mundo espiritual e outra coisa é mundo material, tá? Quando ele se refere a terra aí, ele não está se referindo ao planeta Terra. Aí a referência dá-se justamente à questão universo, ou seja, mundo material. Não está criando somente um planeta, mas sim criando várias situações para que o planeta venha a existir, tá? E como nós já falamos, do capítulo 1 ao verso 2, nós temos aí quase milhares de anos que se passaram para acontecer o verso 2, tá? Como eu já falei, dá para ficar 1 ano e meio estudando só o verso 1 ao verso 2. Mas nós não temos tempo para isso. Então vamos para a parte do verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o planeta ele sofreu uma calamidade, uma situação caótica. Dentro da ciência a gente pode colocar que basicamente já foi a 5ª destruição em massa do planeta. O planeta ele está envolto em água. Então, quer dizer, a situação do planeta está complicada. Mas mesmo assim, mesmo nessa situação caótica e situação difícil, ainda Deus resolve dar uma acertada na situação. Ele vai novamente fazer esta criação voltar a funcionar. E aí ele chega lá no verso de número... Vamos lá. Cadê? Verso de número 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Ou seja, essa expansão que ele faz surgir é a terra seca. E aí ele faz separação das águas. Que águas são? Oceanos e rios. Água doce e água salgada. Então ele faz essa separação. E fez Deus a expansão, separação entre águas. Olha que interessante. Debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. O que vocês entendem agora? Aqui está falando já do planeta Terra? Planeta Terra. Deus está dando uma reformada aí. Partido 2, né? Ele juntou aqui, como diz aqueles irmãos à obra. Vamos dar uma reformada na situação que está calamitosa aí, tá? Ele fez a expansão terra. Vamos imaginar aqui como se fosse uma ilha, tá? Vocês já ouviram falar de Pangeia? Já. Quando o planeta ele era uma coisa só, uma terra só, como se fosse um continente só. Até tem um site, depois eu ver se eu encontro, eu mando para vocês. Eu acho que só vem no meu site, no meu Face. Vou mandar para vocês. Isso há 240 milhões de anos atrás, a Pangeia existia. Ou seja, era somente terra e o resto era água. Era apenas um território só. Acontece que com os terremotos, com as situações sísmicas da terra, das placas tectônicas e tal, começou a haver as separações. E isso levou milhares de anos, tá? Isso a gente está seguindo dentro da ciência, tá bom? Então, houve milhares de anos para fazer essa divisão de terras dentro dessas situações. Isso há milhares de anos atrás. E aí o que acontece? Até é possível você localizar, por exemplo, Sorocaba, dentro dessa Pangeia. Onde ficava Sorocaba? Como era a cidade de Sorocaba nessa época? Então é legal para a gente dar uma verificada nisso. Só que quando está falando nessa expansão,
nesse tempo, a gente já pode pensar e imaginar que os continentes já estavam separados, tá? E nós estamos falando aí do capítulo 1 em torno basicamente de 1 milhão de anos atrás, tá? Eu sei que muitas vezes tem pessoas que chegaram agora, mas quem já está estudando comigo já entende. Mas alguém está chegando agora, sim. Dentro da palavra existe a questão, a teologia histórica e a teologia tradicional. A teologia tradicional acredita que o planeta todo foi feito em 10 mil anos, tá? E Adão e Eva surgiram então basicamente há 7 mil anos atrás. E aí tudo surgiu e tudo aconteceu. Acontece que dentro da teologia histórica, o que ocorre? A gente percebe até dentro da palavra que não foi bem assim como a teologia tradicional fala, tá? Por exemplo, quando você ouve dizer que a terra foi feita, né, que Deus fez a terra e fez ela, o formato dela, fazer tudo funcionar, a gente fica imaginando Deus moldando tudo isso acontecer. Só que quando a gente lê lá no livro de Jó, na realidade eram poeiras estreladas que foram se juntando. Isso está no livro de Jó, e Jó explica essa situação. Então, imaginar assim, que Deus fez acontecer, Ele fez acontecer. Ele fez, como vamos dizer assim, deu os primeiros impulsos e formou o planeta. Então a gente entende que o nosso planeta ele foi formado como a ciência também acredita. Só que, para frente depois, como eu falo assim, já houve várias situações caóticas no mundo, o planeta chegou na situação que está. Deus agora resolve fazer uma reformulação. E Ele começa a separar o que é terra do que é água. Tudo bem até aí? Tranquilo? Não se preocupe que a gente depois tem um estudo só para isso. A gente pega bastante tempo para explicar sobre isso. Mas só para vocês entenderem. Vamos imaginar que ele fez aqui a ilha, né, a terra, surgiu a terra. Então aqui tem água, certo? Em toda a volta está água. Ele fala que tem água abaixo da expansão e sobre, né? Esse sobre dá para a gente entender que está sobre a expansão, como são os rios que vêm ocorrendo, certo? E como também nos dá a entender que pode ser isso aqui, ó. Sobre a expansão. Ou seja, o que eu quero dizer? Vamos imaginar aqui o planeta Terra. Tá? Estou querendo dizer que é possível que houvesse água após a camada de ozônio. E ela ficava em volta do planeta. Tá? Isso é uma teoria que alguns cientistas também acreditam e também alguns teólogos também aceitam. Que a água cobria toda a superfície do planeta, a nossa atmosfera. Era a água que cobria tudo. Não vamos pensar em questão assim de água líquida em si, mas uma água gasosa, tá? Que ficava sobre toda a atmosfera e ficava lá cuidando. Porque o que vai acontecer? O nosso maior problema na Terra são os raios solares, os raios ultraviolentos do Sol, né? Raios UV. Então, o que acontece? Esses raios, né, raios cósmicos que vêm do Sol, hoje, até eu estava lendo uma parte de um estudo, que alguns acreditam que a Lua, ela tinha também um núcleo, e esse núcleo formava também um campo magnético, hoje não tem mais. Então, a Lua também ajudava a fazer com que esses raios solares se desviassem da Terra. E como a Terra também tem um núcleo magnético potente, ela faz com que muitos raios solares sejam dissipados, não entre completamente para cá. Se entrar, como acontece em Marte, aí nós estamos lascados. Acabou a vida. Já era. Por quê? São raios que podem realmente mudar a situação do planeta. Então, essa atmosfera, a Lua também, e basicamente há quase 240 milhões de anos atrás, a Lua tinha isso. Aí, então pense comigo. Quer dizer que esses raios solares eram menores do que são hoje. Concorda? Nós tivemos um problema há uns 10, 15 anos atrás sobre a camada de ozônio.
15 anos não, acho que até mais. Hein? Lembra? Que a camada de ozônio tem um buraco na camada de ozônio, e os raios estão entrando e pode acabar com a vida do planeta. A gente estava usando desodorante, spray, usando ar-condicionado com aqueles spray que causavam esse problema. Aí houve o quê? Uma mudança no pensamento de mudar essa situação. E mudou. A geladeira mudou, freezer mudaram, ar-condicionado mudou, os sprays mudaram, tudo mudou. Para quê? Para tentar resgatar. E agora sabe-se que está diminuindo, graças a Deus. Agora pense comigo, se ainda houvesse água, ou seja, teria menos radiação. Então, vou falar uma coisa para você. Quem te deixa velho não é a sua idade, é o sol. O que te envelhece é o sol. Se você pegar uma pessoa que toma sol todo dia, ela envelhece mais rápido do que aquela outra que pouco toma sol. Por isso a importância do protetor solar. Então o raio solar, ele realmente acaba com a vida, acaba com o nosso organismo. Agora pense nessa situação. Se o raio é menor, quanto tempo vai durar a vida ali dentro? Exemplo, nós temos na Bíblia o homem que mais viveu. Como é o nome dele? Hã? Matusalém. Viveu quantos anos? 969 anos. Por quê? O planeta era outro. E uma coisa que é interessante, que a gente já vai ler. Havia chuva aqui? Não. Já viram quando você pega um saquinho plástico, enche d'água e amarra ele, deixa no sol para você ver? O que vai acontecer? Vai começar a aquecer, ele forma aquela película de água e começa a escorrer por dentro mesmo. É o que acontecia no planeta. Não havia chuva. Apenas o ar aquecia, formava um vapor, e à noite esfriava e esse vapor descia, regando toda a terra. Não havia chuva. Então já era melhor, não havia tempestade, não havia nada disso. Por quê? Justamente por causa desta camada que estava sobre o planeta. E isso tudo permitia que, aí nós vamos mais além, se isso tudo já existia, então alguns colocam assim, é possível que aí a vegetação era melhor, os animais cresciam mais e os homens viviam muito mais tempo. Agora, nós não temos mais nada disso, e ainda o que tem a gente está acabando. Como eu vi esses dias um jornal de 1910, 1911, uma coisa assim, que marcaram assim que uma idosa de 45 anos havia sido atropelada. Acho que é isso, né? Eu fiquei chocado com aquilo, eu falei, imagine. E era por quê? A idade, a pessoa não passava de 50 anos. Que passasse de 50 anos já era cansado e enfado. Né? Hoje nós estamos aí, que nem no caso, por que a nossa aposentadoria está dando problema? Porque as pessoas não passavam de 50 anos. Então, a pessoa pagava a aposentadoria e quando aposentava morria. Agora não, o cara aposenta e ainda vive mais 50 anos. Era assim, né? Porque agora vai continuar, vai voltar. Vai voltar. Então fica continuar trabalhando. Aposentar e morrer. Agora vai trabalhar até os 90, né, irmão? Agora você aposenta aos 90, daí mais um ano você morre. Vai voltar esse sistema. Então, ou seja, o planeta, ele muda a sua atmosfera, ele muda a situação. Então, tudo isso estava ocorrendo. Então, agora parem para pensar comigo. Se o planeta estava desse jeito, Deus agora está reformulando, agora a situação é outra. Concorda? As plantas vão começar a crescer, vão começar a se produzir, reproduzir e tudo mais. E aí a coisa vai ficar boa, até que Deus chega e fala, e viu Deus que era bom. E não tem coisa melhor, tem? Você sair para a mata, ir para um sítio, para uma chácara, não é gostoso? Não faz bem para você? Que Deus fez isso para que fosse bom. Só que nós, que somos maus, fazemos tudo o inverso. Então vamos lá. Agora vamos lá para capítulo 2 de Gênesis.
E o verso de número 5. Olha o que diz. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito. Então não havia chuva. E aí ele explica: não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então não havia chuva, apenas um vapor subia e descia, e regava toda a terra. Aí Deus agora resolve criar o homem. Um homem perfeito, um homem bonito, cabelos vermelhos, não é? Que Adão quer dizer vermelho, então quer dizer era ruivo. E aí, alguém vai falar: ah não, nesses dias eu vi colocaram Adão como afrodescendente, porque como ele estava lá no Éden, ele foi o primeiro, se é o primeiro homem, então tinha que ser o da africano, então teria que ser ele. Não, não tem nada a ver. Vamos lá, verso 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então o jardim não é jardim do Éden. É jardim? Ah, então o Éden já existia. Ai, que bom. Então o Éden já estava existindo. E onde ficava o Éden? Vamos lá. Olha para nós as duas primeiras aí, vamos ver se dá para enxergar. Eu vou mandar algumas fotos. Apagadora de luz, está mais perto do seu. Ele vai querer reto. Dá para enxergar aí? Acho que vai ter que apagar mais uma. Célia? Melhorou? Não, é para dormir. Não vai dormir, hein? Vamos lá. Vamos começar. Olha só, aí tem o território. Lá sim. Nós temos aqui a Arábia, tá? Acontece que, olha só, nós temos a região montanhosa, aqui é o Mar Vermelho, tá? Aqui, ó, Jerusalém, aqui o Mar Mediterrâneo, a Turquia, tá? Síria, que é um lugar de paz também, tranquilidade. O Iraque também, que está numa bênção maravilhosa, né? Tudo prosperando. O Irã, que fica aqui, ó, uma região muito maravilhosa também. Então, essa região, não é? Pode ver, onde você encontra vegetação aqui? Só vê deserto, só vê areia. Quando você vai no Egito, ó, por quê? Lembra que vocês estavam na escola que falava sobre o Rio Nilo? Né? O Rio Nilo tinha as enchentes do Rio Nilo, que trazia aquele lodo maravilhoso, então por isso que ele também era tratado como o Rio Nilo, que ele faz uma dessas vertentes aqui, né? Ele passa por aqui, por onde ele passa, ó, ele vai deixando tudo verde. Ele também era tratado como um deus, a tal ponto que a princesa um dia foi se banhar, porque ela não podia ter filhos, então ela se banhava no Rio Nilo. Para quê? Qual a chance dela? Qual era o pensamento dela? O Rio Nilo abençoasse e ela tornasse ela fértil, porque o Rio Nilo deixava todo lugar fértil. Aqui é só deserto, gente. Você vai encontrar aqui nessa região aqui um pouco mais de vegetação, mas por causa justamente do gelo. Então, quer dizer, você tem aquele vapor da água que vai e acaba caindo por aqui. Mas aqui, ó, deserto total. Só que quando a gente lê pela palavra, não era desse jeito. Era um lugar maravilhoso, não era? O Éden basicamente ficava aqui, ó, nessa região. Não é? Nessa região, cadê, peraí? Aqui, opa, desculpa. Aqui, basicamente aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Tá vendo Babel aqui? Sim.
Então um pouquinho mais para cá, nessa região do Iraque aqui, ó. Por quê? Nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates, né? O rio Eufrates e o rio Tigre aqui, ó. E você tinha outros dois rios que eram dois braços que vinham para cá. Possivelmente, que alguns teólogos acreditavam que ele fazia esse recorte aqui, ó, que hoje não existe mais. Por isso, o deserto. Tá? Senta a luz de novo para nós. Professor, mesmo esse rio Eufrates, E que era passando, tudo. o rio passando, não gera vegetação? Ele gera, mas só que é só na lateral, porque assim, existe um período do ano que tem as cheias. O rio Nilo não, basicamente o rio Nilo ele tem as cheias, mas toda a beirada dele você mantém, porque eles fazem as plantações, né? Os egípcios já cultivam ali há milhares de anos. E o rio Nilo também foi aquele que eles fizeram algumas vertentes também, né? No Egito, Sim. para fazer a vegetação. Pode ver que toda a região lá hoje é tudo O que eles vegetação. queriam fazer com o rio Francisco São Francisco. Isso. Que até vieram trazer alguns pessoalzinhos de lá, fizeram algumas mudanças, que é o Rio Chico, né? Para tentar salvar o deserto brasileiro, mas infelizmente, para salvar o Brasil, gente, é só tirar os políticos. Não é? Tira os políticos, coloca uma pessoa. Olha, uma coisa é certa, né? Deixa o líder mundial resolver a situação. Aí tudo vai ser mesmo. Misericórdia. Aí, 3 anos e meio de paz, irmão. isso é. Mano, Vai pra frente. Do céu, aí, ó, é o que Daniel profetizou, né? O L de leão, o U do urso, o L do leopardo e o animal. Lula. Então vamos lá. Volta lá no verso 8. Olha só. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. O que é Oriente? O que é banda do Oriente? Lembrando que o autor, tá? Quem é o autor do livro de Gênesis? Moisés. Então, Moisés está localizado numa região, possivelmente ali no Monte Sinai, obrigado. Está no Monte Sinai, ele está escrevendo, né, ele está destacando toda a história, porque ele está iniciando o livro. Então, quando ele fala da banda do Oriente, você tem que ter ideia que é o autor que está escrevendo. Da onde eu estou, é da banda do Oriente. Eu estou lendo agora, é da banda do Oriente. Ah, então, peraí. Se é da banda do Oriente, Oriente é que lado? É o lado que nasce o Sol. Então, por exemplo, eu sei que o Sol ele nasce basicamente nessa região aqui. Então, eu coloco o meu braço direito para cá, esse lado aqui vai ser Oriente. Então, se eu quiser para o Oriente, eu vou por aqui. Para cá fica o Ocidente. Então, aqui é leste e aqui é oeste. Isso vocês lembram, né? Lembra os cataventos que vocês fizeram lá? Na aula de geografia? A Rosa dos Ventos, lá, lembra? Então, ó, leste, oeste. Se eu for para cá, vai ser norte. E para trás, sul. Olha só, não é real? Aqui eu vou para a região leste, região oeste, que é a nossa região aqui. Para lá, região norte. E para cá, região sul. Ou seja, agora, se eu pegar esse texto, eu vou falar assim, ó, lá na região do Oriente, né? Se eu pegar aqui região, lá na região do leste é a, como que chama lá? É Campolim. Lá no Campolim, né? Lá está Lá no sul. sul. Onde que é leste? Vila Hortência. Obrigado. Então, vamos lá. E lá na Vila Hortência ficava, onde a banda do Oriente ficava o Éden. Então, quer dizer, Moisés está aqui. Então, volta a apagar a luz aí de novo. Sério, paga pra nós. Vamos lá. Então, vamos lá. Moisés, basicamente, ele está nessa região aqui, ó. Tá? Ou seja, ele está falando que na região Oriente. Então, Oriente é para cá. Ou seja, ele diz na banda do Oriente, porque ó, nós temos o rio Eufrates e o rio Tigre. Então, ele está aqui. Ele falou, ó, nessa região aqui ficava o
Éden. Deu para entender? Porque se eu seguir por aqui, ó, eu vou chegar lá no Japão. E lá no Japão, que é o Oriente, é onde nasce o sol. O sol nascente. Pode ver que a bandeira deles é branca e a bolinha vermelha lá. É o sol nascente. Por isso que eles têm os olhos tudo puxadinhos. Que o sol nasce lá primeiro. Aí eles ficam tudo assim, eita, olha o sol está nascendo. Vocês riem, mas a evolução acredita nisso, tá? Vocês riem, mas a evolução acredita nisso. E daí, teve um grupo daqui que desceu lá embaixo, para a África, e o sol lá escaldante. Aí a pele escureceu. E isso a evolução acredita. Amém? Não, amém. Amém? Não sei, a evolução Agora, nós que acreditamos na teologia tradicional, Adão, quando saía com os filhos, era um japonês, um afrodescendente, um pigmeu, um gigante, e um albino. e Eva era fiel. Tadinha. Então, ó, essa é a região que basicamente Iraque ficava o que nós acreditamos ser o Éden. Por que há tanta discussão em cima do Iraque e do Irã? Que fica essa região aqui, ó. Olha só, você dá luz para nós? Sério. Deu certo. Aí vai ficar tudo japonesinho assim. Vamos lá. Nasceu É sol. os filhos que ficam, né? Verso de número 10. Passa para os filhos. Verso de número 10. E saiu o rio do Éden para regar no jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidério e a pedra sardônica. Quer dizer que, se eu achar essa região, Vou chamar de eu posso encontrar o quê? O melhor ouro da terra. O melhor ouro da terra. Acho que nem tem mais É o nada, ouro né? purificado. Mas onde fica? O rio sumiu. Não existe mais o rio Pison. Aí começa essa disputa. Para vocês terem uma ideia, a arqueologia, ela começou nessa região porque os arqueólogos, eles não estavam afim de dinheiro. Eles Conhecimento só, queriam né? descobrir a história. Só que começaram a cavar em busca de ouro e começaram a achar outras coisas. Então até hoje existe essa busca. Aí ele diz assim, ó, e o ouro dessa terra é bom e tudo mais. E o nome do segundo rio é Gion. E este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Ou seja, basicamente quase que toda a região ali, onde fica em torno da Arábia Saudita. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é Eufrates. No hebraico foi traduzido como Hiddekel, mas é o rio Tigre. Tá? O nome Tigre ele vem de Tigra, que é um nome persa. Então ele foi traduzido para o hebraico, porque no hebraico ele quer dizer, é o rio, o que desce com pressa. Então quer dizer, é um rio que tem uma grande correnteza. Então foi chamado de Hiddekel, mas a gente sabe que é o rio Tigre. Então quer dizer que só sobrou os 2 rios aqui. E onde estão os outros 2? Acabou. Desapareceu. A tal ponto que toda essa região aqui se tornou desértica. Ou seja, já não tem mais vida. Quer dizer, existe vida aqui nesses lugares. Existe sim. Embaixo da terra é possível encontrar poços de água e tudo mais. Pode ver que você vai perceber Jacó, Isaac, eles cavam poços no meio do deserto para achar água. Porque realmente se tornou um total deserto o lugar. Por que se tornou um deserto? Se era um lugar tão bonito, um lugar tão rico, e até hoje, se você regar essa terra, você tem um solo excelente. Para vocês terem uma ideia,
já foi descoberto há pouco tempo que a poeira desse deserto, tanto desse como do Saara, chega até o Amazonas. E o Amazonas, ele desce essa poeira e se torna nutrientes dentro da terra. Então pode ver que o Amazonas ele é um lugar riquíssimo na questão de vegetação. Então a gente sabe que hoje a poeira disso tudo atravessa o mar e chega no Amazonas. Então quer dizer, está recebendo nutrientes do outro lado do planeta. Como também agora a gente pode receber radiação, né? Explode uma bomba radioativa lá, chega para nós aqui também. Lembra o vulcão que expeliu no caso foi, eu esqueci o nome as cinzas, né? Começou e chegou até aqui no nosso país. Quer dizer, então, o mundo ele está girando, você está vindo, tem todas as situações que podem acontecer. Deu para entender até aí? Tranquilo? Podemos tomar um café e a gente já volta? Tá? Garrafa preta café, tá, gente? Garrafa preta, café e restante é chá. Mate. Só os copos. Muito obrigada, meu amor. Agora eu descobri coisas Feliz aniversário pra vocês todos. Nossa, mas a gente é mesmo. Parabéns para as senhoritas todas.